Vivemos cercados de informação, tecnologia, conhecimento. Mas quando se trata da verdade que podemos mudar nossa vida, escolhemos não ver. A verdade está aí, na nossa frente, no caos, na pressa, na ansiedade, no vazio, mas escolhemos não ver. Preferimos continuar cegos, mesmo com os olhos abertos. Até quando vamos agir assim? Você sente que está vendo, mas não entende a vida? Deixe seu comentário. Será que mudamos hoje? Te convido a ficar comigo até o fim. Quem sabe você possa ver aquilo que te impede de crescer. Deixe seu comentário. Quantas vezes você fingiu não ver determinada situação? Se não é inscrito no canal, comece isso, mudando já. Inscreva-se e deixe seu like. Todo entendimento, ele fica mais claro quando nós damos exemplos. E o nosso melhor exemplo sempre será Jesus. Vamos com ele. Jericó era uma cidade encantadora, coberta de flores e de laranjeiras, que em certas épocas explodiam em festa de perfume. Perto do Jordão, às margens das grandes estradas da Judéia, suas ruas eram testemunhas da passagem de reis e do mestre. Jesus estivera ali muitas vezes caminhando em silêncio, deixando rastros invisíveis de esperança por onde passava. Mas havia os que viam e não enxergavam. Havia os que escutavam e não compreendiam. Porque a verdade, quando chega, nem sempre é fácil de ver e de escolher. Como ocorre a chegada da verdade? Jesus deixava Jericó. Uma multidão o acompanhava. Homens, mulheres, crianças, curiosos, esperançosos. As flores dançavam ao vento, o sol espalhava claridade. E dois cegos, sentados à beira da estrada, ouviam os passos, os murmúrios e as exclamações de quem o seguia. Sem ver o mestre, eles o sentiram. E começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão tentou calá-los, mas como calar a dor? Como silenciar um coração que sente que a salvação está passando? Jesus parou. Ele sempre para diante da dor verdadeira. Aproximou-se e perguntou: que queres que eu te faça? Eles suplicaram: que nossos olhos se abram, Senhor, que possamos ver. E a luz os invadiu. A visão voltou e com ela a verdade. A verdade ilumina, mas a sua luz pode cegar. Que a verdade é assim, quando chega dói. Dói porque ela ilumina a sombra. Dói porque desfaz o engano. Dói porque nos tira do lugar onde estávamos confortáveis, mesmo que fosse em um lugar de dor. Quantas vezes fugimos da verdade? Quantas vezes nos escondemos atrás de distrações, justificativas, máscaras, ilusões? Quantas vezes você se fez de cego? Deixe seu comentário. Porque nós preferimos a sombra da ignorância à claridade da responsabilidade. Mas a verdade não deixa de ser verdade só porque nós nos recusamos a vê-la. Ela espera, retorna e insiste. Para a gente simples e sofrida das regiões esquecidas, o contato com Jesus era a primavera explodindo em luz. Mesmo sem curas visíveis, ele deixava suaves aragens de paz. Nós não precisamos ver Jesus para estar em paz, mas é preciso estabelecer
relações com Ele. Jesus não forçava ninguém a vê-lo. Ele não nos obriga a crer nele. Ele espera o nosso tempo. Mas lembremos que, enquanto não o conhecer, estamos em sofrimento. A pressa é nossa. E ele caminha entre todos, ofertando amor. Mas era preciso abrir os olhos da alma. E muitos, mesmo estando ao seu lado, continuavam cegos. Quantos de nós somos assim? Falamos crer em Deus, em Jesus, e vivemos em sofrimento. Você vive isso ou conhece pessoas que dizem crer em Deus, crer em Jesus, vivem na igreja, vivem orando, e aqui quando eu digo igreja, é templo religioso, tá? Pode ser na casa espírita, pode ser no templo evangélico, na igreja católica, enfim. Mas continuamos em sofrimento, porque é uma diferença, hein? Ter problemas, todo mundo tem. Quem está lá na igreja, quem está lá no templo, quem está lá no centro espírita. Problema todo mundo tem. Mas o sofrimento é diferente. Ter problema é uma situação. Estar em sofrimento é outra. Nós temos problemas e estamos com Deus tranquilamente. Mas se nós estamos em sofrimento, necessariamente não estamos nem com Deus, nem com Jesus. Então, deixe o seu recadinho ali. Você tem problemas ou você está sofrendo? Reflita. Não é porque eu quero saber da tua vida. É importante que você reflita sobre a sua vida. Então, quando nós temos problemas e sofremos e dizemos crer em Deus, em Jesus, isso é estar ao seu lado e ser cego. Porque ver exige disposição interior. E a verdade, para ser acolhida, exige coragem. E a fuga da verdade nos atrasa. Há quem passe a vida inteira fugindo da verdade, fugindo de si mesmo, fugindo de Deus. Preferem as ilusões suaves ao enfrentamento do que é real. Preferem o conforto da mentira à liberdade dolorosa da verdade. Mas essa fuga só atrasa a caminhada, só prolonga o sofrimento, só posterga o reencontro com a paz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ontem, Jesus cantava a verdade no bucolismo de uma doce Galileia. Hoje, penetra corações, como o amigo divino que aguarda silencioso. Mas haverá um momento do reencontro. Quando finalmente pararmos de fugir, algo mudará dentro de nós. Olhar para a verdade pode nos envergonhar, pode nos abalar, mas é só esse olhar que cura, que transforma, que renova. Voltemos à cena em Jericó. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E os cegos responderam que possamos ver. Talvez essa seja também a nossa súplica silenciosa. Senhor, que eu veja. Que eu veja a mim mesmo. Que eu veja meus erros, meu caminho, minha missão. Podemos até fugir da verdade. Podemos fechá-la num quarto escuro da consciência. Podemos negar, adiar, esconder. Mas a verdade é paciente. Ela vai nos esperar. E mais cedo ou mais tarde vai nos encontrar. E nesse dia, se permitirmos,
a luz vai invadir a nossa vida e enxergaremos. Não com os olhos do corpo, mas com os da alma desperta. E então, como os cegos de Jericó, também seguiremos Jesus, não apenas vendo, mas enxergando. Espero que você tenha gostado, refletido. Te convido a compartilhar o vídeo, a se inscrever no meu canal, se ainda não é inscrito. Até breve.